E a gente vai em frente, o preço do arroz voltou à atenção do governo Lula. Isso foi o que disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Segundo ele, Lula teria dito que o preço do cereal está subindo em algumas regiões. O ministro ressaltou ainda que a leitura do governo é que o valor adequado do arroz no mercado nacional deveria ser entre R$ 90 a R$ 100 por saca, para que caiba no bolso do povo brasileiro. Atualmente, a cotação do produto ao agricultor está em cerca de R$ 117, de acordo com o CPEA, ou seja, acima do que o governo considera apropriado. Vale a gente lembrar que o assunto gerou muita polêmica, né? O preço do arroz, principalmente com o setor agrícola, já que depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, o governo quis importar o cereal e vender também o produto com preço tabelado nos supermercados. O leilão para aquisição ocorreu e, devido a suspeitas de fraudes, foi cancelado. O fato, na época, vocês viram aqui, levou inclusive à demissão do secretário de Política Agrícola, Neri Geller. Tudo isso aconteceu mesmo com os arrozeiros afirmando que não havia necessidade de importar arroz. A Conab também divulgou que haviam estoques adequados para o abastecimento interno. De toda forma, o arroz voltou ao noticiário a partir dessas declarações que há pouco a gente trouxe aqui. Lá nos Estados Unidos, a candidata à presidência da República, Kamala Harris, ela é candidata pelos democratas e prometeu interferir no preço dos alimentos caso for eleita. Vamos ver. Todos nós sabemos que os preços subiram durante a pandemia, quando as cadeias de abastecimento fecharam e falharam. Mas as nossas cadeias de suprimentos melhoraram e os preços continuam muito altos. Como presidente, irei atrás desses maus atores do mercado e vou trabalhar para aprovar a primeira proibição federal sobre o aumento de preços dos alimentos. Vale lembrar também que na França, o controle de preços dos alimentos foi uma das medidas adotadas pelo presidente Macron. Implementada no ano passado, devido à alta da inflação no bloco, o governo francês forçou varejistas a vender produtos com prejuízo. É o que destacou, inclusive, uma reportagem do Financial Times, que foi alvo de análise aqui no Hora H do Agro em outras ocasiões. E a gente vai discutir o tabelamento de preços de alimentos, usando como premissa a volta do arroz ao debate público aqui no Brasil e também os casos dos Estados Unidos e da França, como vocês acabaram de ver. O nosso convidado é Christian Lobauer, cientista político. Christian, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer estar com vocês mais uma vez. Para a gente também, Christian, por que o governo Lula quer manter o arroz no foco? Você acabou de ouvir o que teria sido uma conversa entre o presidente e o ministro do Desenvolvimento Agrário. Por quê, hein? Olha, Kellen, chega a ser impressionante a gente ver esse tipo de medida repetida ou repensada no Brasil e até em outros países, como os Estados Unidos, coisa que a gente eu nunca imaginei que pudesse ver isso de novo. Depois de tantas experiências, aliás, todas as experiências nacionais e internacionais de intervenção artificial em preços geram más consequências. Isso é tão clássico que a gente só pode concluir que, pelo menos no Brasil, com certeza, a tentativa é o interesse político demagógico. O povo acha que o governo está defendendo a população, porque está interferindo nos preços e sempre, sem exceção, sempre as consequências da intervenção do Estado nos preços dos alimentos gera consequências ruins no futuro. A escassez, geralmente, e depois um aumento desenfreado. No caso brasileiro é muito mais simples de entender. Os arrozeiros já tinham dado a garantia, depois das enchentes, que 84% do arroz já havia sido colhido no Brasil. A gauchada produz 70% do arroz, sabia exatamente o que estava falando. Que não haveria escassez de arroz como não há. O que existe, Kellen, é que existe inflação no Brasil. A inflação está de volta, não é só no arroz, é em todos os alimentos. É visível, a dona de casa, o trabalhador, quando vai na padaria no fim de semana, nota no preço do café da manhã, do cafezinho, do pão com manteiga. A inflação está de volta, porque isso é um governo gastador. Quando o governo gasta muito, ele imprime dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, os preços aumentam. Não tem nada a ver com escassez. Checando as fontes que você citou aí, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fica muito claro
que a intenção é mais uma intenção muito mais demagógica do que de mercado. No caso dos Estados Unidos, então, é mais impressionante ainda. Você vê o presidente dos Estados Unidos dizendo que vai fazer intervenção em preço. Me faz lembrar o presidente Sarney, em 1986, com o plano dado, fazendo intervenção nos preços, que gerou uma hiperinflação. Depois, para quem tem idade, ele se lembra, que é inesquecível, 100% de inflação ao mês. Quer dizer, é muito interessante, no mínimo, ver esse tipo de medida sendo, mais uma vez, colocada na pauta da economia. É importante que você posicionou o debate no lugar que parece ser o lugar exato de onde está essa discussão. De uma certa forma, alguns governos focam no controle de preços de alimento como uma estratégia, na sua avaliação, para tirar o olhar da população do quanto de dinheiro está sendo impresso para garantir estados mais gastadores? Olha, intervenção em fornecimento de alimentos só se justifica em casos de catástrofe e, como consequência, escassez, realmente. Não é o caso do arroz desde o início. A Federal Arroz, os produtores gaúchos deram vários números, várias informações que mostravam que o Brasil tinha condição de fornecimento. Então, esse foi o primeiro ponto. A importação de arroz só caiu pelo escândalo que foi identificado, inclusive, pela imprensa brasileira, na concorrência, né, dos eventuais importadores de arroz. Porque senão a gente teria provavelmente caído nessa cilada e teriam aí um excesso de fornecimento de arroz hoje feito nos preços e no bolso do produtor. É exatamente isso que a gente estava comentando antes, que você acabou de sublinhar. Essas são medidas que não é só o governo brasileiro, medidas que vários governos do mundo que querem fazer uma apresentação demagógica ao povo. Geralmente isso acontece com alimentos básicos e com combustíveis. Aliás, o caso dos combustíveis também acontece no Brasil frequentemente. Aliás, na atualidade, a gente tem assistido também intervenções no preço da gasolina, né, demagógicas para contenção de preço, e o resultado é o quê? Primeira coisa, o prejuízo da empresa petrolífera, que depois quem paga é o mesmo contribuinte. Então, a gente já teria que ter aprendido com a história que esse tipo de intervenção não faz o menor sentido, mas tem grupos políticos no Brasil e no mundo que ainda acreditam que podem gerar algum resultado com esse tipo de intervenção. Você há pouco chamava a atenção do quanto te causa estranheza a gente ver a Kamala Harris, que é candidata à presidência da República nos Estados Unidos para a eleição de novembro, dizendo que se houver maus atores, haverá punição, referindo-se a supermercados e varejistas. Essa é uma conta que também vai chegar no produtor rural norte-americano se Kamala Harris virar presidente, e se esse discurso virar uma realidade, de que forma você já consegue estabelecer alguma previsão com impactos e correlação aqui ao agro do Brasil também, né, Christian? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles são os Estados Unidos, né? Incomparável com qualquer país do mundo. Eles podem mais, porque eles têm duas coisas que ninguém tem. Eles são a primeira economia do mundo e têm a maior produtividade, né, em quase tudo no mundo, e, portanto, a produtividade ajuda a explicar o alto endividamento dos americanos. Aliás, inédito, hoje em torno de 107% do PIB americano é dívida. Então, essas medidas desse tipo e outras, como a candidata anuncia, que se eleita também vai dar um cheque de $25 mil para a produção de casas populares, parece alguns países que a gente já ouviu falar em outros lugares do mundo, né? Chega a ser impressionante uma política desse tipo nos Estados Unidos, embora os americanos possam mais, porque além de eles terem a grande produtividade que têm, eles têm a moeda internacional, então eles exportam a inflação em dólar para o mundo, coisa que ninguém pode fazer. Mas é o mesmo tipo de demagogia, sem nenhuma diferença. Ela fazer um discurso populista para dizer para o povo menos conhecedor da matéria da economia o que é que vai acontecer se ela fizer intervenção. Ela está protegendo, em tese, protegendo o consumidor, coitadinho, que está sendo explorado pelas grandes empresas e pelos produtores de alimentos, etc. Embora os americanos sejam diferentes, o resultado é o mesmo. É um descontrole na frente e um aumento da inflação. Então, eu sinceramente espero que os americanos, apesar da sua potência, repensem, se ela realmente for eleita, de fazer uma medida como essa. Muito bem. Christian, para a gente fechar,
O governo vai insistir na importação de arroz na sua avaliação? É uma pauta que estava fora do radar e agora ela volta ao noticiário. Isso é sinal ou é ruído? Eu acho que com o cenário eleitoral daqui a 2 meses e com as personalidades ou as autoridades que foram citadas na matéria, tanto o ministro quanto o secretário plenipotenciário aí, Pimenta, né, que faz a administração dos recursos para o Rio Grande do Sul, eu acho que faz todo sentido, pelo perfil do governo que a gente tem, que eles continuem falando em arroz e, quiçá, até iniciem esse processo até de retomada da importação, não duvido. Mas seria um erro crasso, vale a pena a gente gravar esse programa para ver a consequência, o que acontece quando se faz esse erro. Mais uma vez, espero que seja só estejam ventilando aí alguma medida para parecer que estão cuidando da vontade popular, mas se aplicarem realmente essa medida, é 100% de chance que vai dar errado. Muito bom. Christian Lobauer, cientista político, um grande conhecedor do agro brasileiro. Volte sempre ao Hora H do Agro, a Jovem Pan News, é muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, prazer estar com vocês. Igualmente, até a próxima.